Despertando a consciência. Estamos hoje aqui mais uma vez, né, neste nosso canal, onde encontramos nossos amigos, nossos seguidores, nossos pacientes, e aonde nós procuramos estudar não só a saúde, que é o objetivo da nossa influência, do nosso interesse, mais assim, digamos, mais direto, não é? Que é a saúde, nós estudamos também a espiritualidade, né? Nós estudamos a saúde e a espiritualidade. Esse é o nosso interesse principal. É por isso que a gente está aqui. A gente está aqui, porque hoje é terça-feira, é dia da gente fazer um estudo científico. Nós hoje não vamos fazer a oração dos doentes e dos desencarnados, porque como a gente prometeu, vamos fazer isso amanhã. Amanhã eu vou avisar e depois eu passo para vocês a oração. A oração vai amanhã talvez seja feita de maneira mais reservada e depois eu exponho e compartilho para o resto das pessoas todas. Eu vou publicar no canal e quem tiver no canal vai assistir. Quem não tiver, passa para o outro que não está no canal. Quem não está no canal, pede para entrar para o canal. Eu quero todo mundo nesse canal, todo mundo dentro do programa, certo? Lá no nosso WhatsApp, né? Que é saúde e espiritualidade. Então, saúde e espiritualidade, estudos de saúde e espiritualidade. Vamos todos estudar isso. A gente tem falado aqui com respeito à saúde. Por quê? Porque a saúde é fundamental para a gente conseguir atender a nossa necessidade de seres espirituais que somos. Nós somos seres espirituais com oportunidades de intervir no mundo material, como estamos intervindo, porque estamos aqui encarnados e a encarnação é uma forma da gente se manifestar no mundo físico, né? No mundo físico. Então, nós estamos no mundo físico e precisamos viver no mundo físico, viver com o pé no solo da terra. Mas a gente precisa ter a nossa consciência, nosso coração, o nosso sentimento nas regiões infinitas do bem e do amor. Essa que é o nosso desiderato, o nosso objetivo. Nós estamos fazendo estudos sobre saúde aqui e temos trazido alguns detalhes que são muito importantes para que as pessoas ajudem, porque, vejam só, a gente sempre ficou o tempo todo à disposição das autoridades. No caso da saúde, quem é a autoridade? Teoricamente é o médico, né? O médico é a autoridade da saúde, mas o médico sozinho não resolve nada, gente. Eu posso falar porque eu sou médico. Eu sou médico e sou um médico muito consciente e muito dedicado e muito estudo. Até eu estou com 85 anos, continuo estudando, né? Muito. Tenho ficado até dormindo pouco, sem dormir. Eu fiquei até meio adoentado de tanto esforço que eu tenho feito para poder me atualizar, porque não é fácil. E a gente está chegando à conclusão, né? Eu estava conversando agora aqui com o Carlos, que é o nosso regente, maestro aqui desse canal, né? Pessoa que bota o canal no ar, bota a live no ar. E aí a gente estava conversando, assim, antigamente a gente comia banha de porco. E as pessoas viviam muito bem, viviam muitos anos. De verdade que não tinha vacina, e tinha muita infecção e as pessoas mesmo morriam precocemente, mas não era porque comia banha de porco, porque esses distúrbios digestivos que a gente encontra hoje, alergia alimentar, que é uma coisa complicada, e a partir dos anos 80, mais ou menos, começou uma febre de dizer assim, não pode usar gordura animal,
tem que usar gordura vegetal e começou então a usar óleo de soja, né? Óleo sei lá, de gergelim, de não sei o que, disso, daquilo, óleo de algodão, óleo de uma porção de outras coisas, sendo que parece que o único óleo realmente que é razoavelmente bom é o azeite de oliva. Fora o azeite de oliva, dos outros a gente há restrições, né? Tem até um tal de canola, que não existe canola, não existe essa planta canola. Isso é uma sigla que vem do um óleo que era usado para lubrificação e que veio lá do Canadá. E o canola esse C de canola é de Canadá, é Canadian, qualquer coisa, oil. Então, isso aí eu olho um dos mais caros que tenho. E as pessoas não, tem que usar óleo de canola, óleo de canola. Então ficou uma propaganda para vender óleo de soja, óleo de gergelim, óleo disso, óleo daquilo. E a gente parou. Começamos a comer margarina. Gente, margarina nem barata come. Margarina é um veneno. A pessoa pega a margarina, passa num pedaço de pão e deixa guardado. Daí, uma semana, 2 semanas, vai lá, aquela margarina vira um pedaço de plástico, duro, feito um plástico mesmo, um plástico comum, desses plásticos mais duros que a gente conhece, né? E a gente, outro dia, a gente estava conversando sobre essa questão, e as pessoas gostam de comer um salgadinho. Ah, vamos comer um salgadinho, uma coxinha, um risoles, uma friturinha, né? E feito tudo isso com esses óleos vegetais. E aquela comida, esse tal de salgadinho que a gente come, né? Que as pessoas oferecem nas festas, até para as crianças e tudo. Um momento desse aí, eu conversando com uma professora, disse assim, pois é, esse negócio é tão ruim que a gente pegou um ônibus e levou as crianças para o Jardim Zoológico e distribuímos salgadinho com eles. Alguns dos salgadinhos caíram das bandejas, caíram debaixo do banco do ônibus. E, enfim, ficou lá no chão, caiu num buraco que não pôde se pegar, né? E aí, Canadian Oil Low, é isso aí mesmo, é esse negócio aí que vocês botaram aqui na tela agora. Então, isso aí não existe planta canola, não existe canola. Pois é, então vejam só que vocês vejam que coisa fantástica esse negócio. A professora aí disse assim, pois é, aí deu barata no ônibus do colégio, eles resolveram, depois de uns 3 ou 4, 5 meses, sei lá, de tirar os bancos do ônibus, desmontar, e aí acharam os salgadinhos que tinham caído lá meses antes. As baratas que tinham lá, e tinha muita barata, não comeram os salgadinhos estavam lá intactos. Quer dizer, nem o inseto, nem a barata, nem o bicho quer comer aquilo. E aquilo a gente come, acha uma delícia, vai para a festa, come aquilo e tal. E as pessoas estão ficando doentes e não sabem por quê. Então, nós temos estudado muito essa questão da alimentação e da reposição de nutrientes. E eu tenho verificado na minha prática médica diária que com o uso dos nutrientes, a reposição dos nutrientes, evidentemente a partir de exames seriados, verificando onde estão as deficiências das pessoas, quais nutrientes a pessoa está deficiente, a gente vai corrigindo e a gente verifica que a gente começa a diminuir a quantidade de remédio que dá para as pessoas. E agora, fazendo esse curso que eu estou fazendo, que é uma monitoria com uma pessoa muito capaz, que está nos orientando, nós descobrimos um canal de uma outra pessoa que nem médico nem nutricionista, nem nada, mas é uma pessoa que é paciente, que ela tem uma doença, que nós temos falado aqui, de tireoide, né? De tireoide. E eu falei que na minha especialidade é muito comum eu verificar que, principalmente em mulheres,
Eu recebo pacientes que têm rinite alérgica, asma, urticária, eczema, várias doenças alérgicas, e tem também tireoidite de Hashimoto. Hashimoto foi um estudioso japonês que descobriu essa tireoidite. E a gente começou a perceber que, e eu já dei isso aqui outro dia, mostrando para vocês essas percentagens, que 75% das pessoas que têm exames normais de tireoide têm tireoidite de Hashimoto e tem hipotireoidismo. E mesmo com os exames de tireoide aparentemente dentro da referência. Então, é uma coisa muito, muito crítica. E eu cheguei a falar aqui, a mostrar aqui, que a melhor maneira de avaliar o hipotireoidismo, que eu também tenho, eu também sou alérgico, também tenho, eu estou dizendo que a associação entre alergia e hipotireoidismo é muito frequente. E eu não sei se eu tenho Hashimoto, eu não investiguei ainda. Eu estou na fase de estudos ainda, estou investigando. Mas é muito... Hipotireoidismo eu tenho, isso eu já verifiquei. Como é que vê isso? Medindo a temperatura ao acordar. Eu já expliquei isso aqui. Mede 5 dias a temperatura, tem que dar 36,4 para cima. Eu medi, teve um dia que deu até 34, deu 35. Então, a média medida de 5 dias, tem gente que pede para fazer um mês inteiro. Não precisa, 5 dias vai resolver. E não precisa ser imediatamente quando acorda. Meia hora depois de ter acordado, ainda a temperatura está baixa, se a tireoide não está bem funcionante. Isso é o primeiro diagnóstico. Então, o diagnóstico do hipotireoidismo é feito com bases clínicas. E por isso que eu estou falando para vocês isso aqui, porque vocês não são as pessoas normais da vida, então aí, alguns são meus clientes até, e eu digo para vocês que vocês têm que prestar atenção em vocês e chamar a atenção da gente, que é médico, para a gente poder fazer os exames, né? E se você não faz as análises com frequência, eu, por exemplo, pedia muito pouco exame, eu já expliquei isso aqui também, e agora eu estou pedindo exames, tem que pedir exame, tem que saber o que está acontecendo com a pessoa. Pode ser interessante a gente fazer um check-up completo, incluindo painel de ferro, painel de tireoide, anticorpos antitireoidianos, né? Tipo TPO, né? E antitireoglobulina. São 2 tipos de antígenos que a gente tem que medir para saber se tem a tireoidite famosa de Hashimoto. E é engraçado que no Japão é um lugar que tem menos tireoidite. Por quê? Sabe por quê? Porque no Japão há uma boa ingestão de iodo. E o iodo é fundamental para formar os hormônios tireoidianos. Você viu que o hormônio tireoidiano, que é o T3 e o T4, como é que é o nome deles? Tetraiodotironina, ou tiroxina. O outro é triiodotironina, ou é o tri, com 3 iodos, e o tetra é com 4 iodos. Então, o iodo é fundamental. Só que não tem iodo na alimentação. Eu falei aqui do ferro, que 75% das pessoas no mundo têm deficiência de ferro e caminham para anemia. O doutor Michael costuma dizer que é como se você tivesse uma grande avenida e você está vendo que o leão está lá no começo da avenida, assim, não tem problema, está muito longe. E aí não faz nada, deixa lá, mas o leão está vindo. Daqui a pouco, quando o leão chegar perto, que não dá nem para você fugir mais, corre agora. É o caso da anemia. Espera a pessoa ter anemia para depois tratar? Não. Se a pessoa saber que a pessoa está com deficiência de ferro, está com deficiência dos folatos, vamos começar a repor para não deixar ela entrar na anemia. Porque depois que entra na anemia, fica mais difícil de corrigir. E isso o cliente pode ajudar. Por exemplo, doutor, pede para mim, para ver como é que está a minha tireoide.
Então, se a pessoa não faz esse check-up com frequência, deve fazer, deve pedir ao médico para fazer. E deve também, depois de saber se tem Hashimoto ou não, dosar a vitamina D, que eu tenho pedido com frequência, meus clientes, dosar selênio, zinco e magnésio, não só no sangue, mas também dentro do eritrócito. O eritrócito, o que é o eritrócito? O eritrócito é a célula vermelha. Também quem que já está aqui? Já tem aqui Vera Lúcia, já tem aqui Marieta, já está aqui Elane, já tem aqui uma porção de gente aqui. Então, e a Zélia também está aqui. E deve ter outras pessoas que não se acusam, não boa noite. Então, se você está aí presente aí, meu irmão, dá like, dá boa noite, fala com a gente te responde, te dá boa noite também. Vamos conversar, vamos trocar ideias. Então, a gente deve procurar começar avaliando, por exemplo, o transportador de ferro. O que é o transportador de ferro? O transportador que transporta o ferro, porque o ferro é o fundamento da hemoglobina. O que é a hemoglobina? A hemoglobina é a célula, quer dizer, é a partícula, ou melhor, é a substância, né? Que tem um radical M, que é um radical da química inorgânica, e tem uma cadeia de aminoácidos, que é uma proteína, que é a globulina. Então, hemoglobina, globina. A globina é a proteína da hemácia. E o M é a parte onde está o ferro. E é o ferro que vai pegar o oxigênio para transportar pelo sangue e levar para a célula, porque a célula, a respiração dentro da célula, eu vou falar de respiração aqui daqui mais uma semana ou duas, e a respiração é um fenômeno vamos dizer assim, de combustão, né, de óxido-redução, de combustão. É igual o motor de um carro que consome gasolina ou álcool, né, ou gás, ou lá o que seja. Nós consumimos também o alimento, transformamos o alimento. Qual é o nosso alimento? Qual é o nosso combustível? É a glicose. Mas a glicose, assim como o álcool, como a gasolina, como o gás, precisa do oxigênio para queimar. Então, o oxigênio vem da célula. Vem do pulmão, vem do ar, pelo pulmão, passa para o sangue e circula e vai para a célula. Lá na célula vai fazer a queima da glicose. Quando a gente não tem esses elementos todos bem dimensionados, a gente começa a ter aquilo que no carro a gente chama de pré-ignição, começa a fazer carvãozinho, ou seja, não queima o combustível todo. E aí a pessoa começa a ficar doente, né? Começa a sentir dor, começa a ter fadiga, cansaço, mal-estar, dor de cabeça, aí vai desenvolver diabetes, vai desenvolver hipotiroidismo, e pode caminhar para coisas mais sérias, como o próprio câncer tem a ver com essa questão. Então, a gente estava estudando essa coisa da tireoide aqui, e eu falei que a gente tem solução para corrigir a tireoide, e não é dar hormônio químico. O hormônio químico, ele não é bem aproveitado pela célula. A célula não pega ele direito. Tem gente tomando hormônio aí, vamos dizer, T3, T4 aí, ó, artificial, né? Puran e outras substâncias, tem tetróide, vários, tem nomes aí. As pessoas que já tiveram já hipotiroidismo conhecem essas substâncias. Então, aí toma essas coisas, aí o exame melhora, a quantidade de ver lá no exame, mas aí a pessoa continua sentindo fadiga, cansaço, mal-estar, igual, não melhora a pessoa, melhora o exame. Gente, não adianta tratar o exame, tem que tratar a pessoa. Isso aqui é uma coisa que a medicina começa a precisar mudar um pouco.
tratar a pessoa humana, o ser humano. E aí eu estava vendo um estudo, eu estava vendo a live dessa moça que é lá de Portugal, que é da Cetogênica Portugal, e depois eu vou dar o link dela aqui para vocês assistirem lá o trabalho delas, que é muito importante, e está lá na coisa dela, assim, não sou médica nem sou nutricionista. E aí ela disse assim, por que você não é nutricionista? Por que você não... ela escreveu um livro agora aí, o livro é A Revolução Carnívora, que recomenda comer coisas animais, que é a alimentação ancestral nossa. Até 1980, a gente comia, era banha de porco, era manteiga, e era carne e tal. E depois daí começou com, não pode, tem que comer vegetal, aí começou o negócio vegetariano, vegano, não sei o que, tal, pá, 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 e as pessoas começaram a ficar doentes, mais doentes. E nunca teve tanta doença, gente, como tem doença hoje, né? Então, a coisa básica para ver nos exames, primeiro é a ferritina. A ferritina, o que é a ferritina? A ferritina é o transportador do ferro, que vai para servir para o oxigênio, para poder ter oxigenação, para poder ter combustão, para poder a pessoa ter força, ter energia, ter atividade física, não é? E a pessoa, se a pessoa não tem isso, a pessoa está perdida. Então, a primeira coisa que a gente tem que investigar na pessoa que tem fadiga, que tem cansaço, é saber se ela tem essa tiroidite de Hashimoto, né? Esse famoso Hashimoto, esse japonês que descobriu isso, para quem temos que fazer uma oração depois, pedindo a Deus que o abençoe. E aí a pessoa diz assim, mas eu fui na farmácia hoje eu fui na farmácia, fui lá para ver, aí eu queria comprar iodo. Eu falei assim, não tem iodo aqui. Mas na farmácia não tem iodo? Não, não tem. Está proibido vender iodo. Ué, por que está proibido vender iodo? Pois é, gente, está proibido vender iodo, porque o iodo é uma substância chamada halógena. Os halogênios, ou halógenos, são substâncias que estão na tabela periódica. Tabela periódica é aquele negócio que a gente estudava na escola, da química, que todo mundo tinha pavor daquele negócio, aquela tabelinha com todos aqueles nomes aquelas substâncias todas, começa com hidrogênio e acaba lá no urânio, né? É uma enorme quantidade de substâncias. E o Mendeleev, que foi o russo que bolou essa tabela, ele era um gênio, porque ele conseguiu saber que tinha elementos que não tinham sido descobertos ainda, mas ele deixou o buraco lá na tabela para quando fosse descoberto. Como é que o cara sabe que vai ser descoberto o negócio com aquelas medidas ali? Pois é, ele sabia. Ele fez. Aquilo ali foi uma coisa inspirada espiritualmente, essa coisa. Aliás, a ciência como um todo, ela é sempre inspirada espiritualmente. O cientista é sempre uma pessoa que é da parte de Deus. Ele pode ser ateu, não acredita, não sei, então não tem problema. Deus não faz acepção de pessoas e aceita todo mundo do jeito que é. E essa pessoa vai ser assim, vai conseguir ajudar a humanidade. E aí, então, esse Mendeleev, ele criou isso. E criou, então, um grupo de substâncias, são 4 substâncias, né, que estão lá no grupo dos halógenos, ou halogenos. Entre eles, o iodo. O iodo é um dos halogênios. Só que o iodo é o mais bobinho dos 4. Você tem lá o cloro, que é poderoso. A gente usa cloro para fazer limpeza. Aqui na minha casa, minha mulher adora cloro, bota cloro para tudo que é lugar. E a gente respira cloro o tempo inteiro. Isso deve fazer também mal, porque, de certa forma, compete com o iodo. E se não tendo iodo, você não tem tireoide funcionando direito, né? Porque vejam só, o iodo é uma substância descoberta de forma acidental desde 1811 pelo químico francês Bernard Courtois.
O Bernard Courtois, é Courtois mesmo, Courtois, Bernard Courtois, francês, químico, e há 200 anos que o iodo é usado para um número imenso de doenças, desde sífilis, eczema, psoríase, câncer, mioma, cisto do seio, cisto dos ovários, tireoidite, etc, etc, etc. E o iodo era conhecido como um canivete suíço da medicina. Canivete suíço, vocês sabem que é aquele canivete que tem 1001 utilidades, né? Canivete suíço. Mas canivete suíço. Então, era o canivete suíço da medicina. Era o iodo, servia para tudo. Mas aí, num determinado momento, né, dois sujeitos, um tal de Wolff e um Chekhov, o tal do Chekhov, eles resolveram fazer uma pesquisa em ratos e verificaram que o iodo produzia destruição da tireoide do rato. E aí eles conseguiram destruir a reputação do iodo. O iodo, que era muito usado e que dava resultado, passou a ser maldito. Ninguém quer saber do iodo. Então, eu fui na farmácia, eu estava contando que fui na farmácia hoje e perguntei, não pode, está proibido vender iodo. Ué, proibido vender iodo? Não tem iodo? Ué, como é que é isso? Como é que se faz? Mas a gente tem iodo no sal, né? Sal iodado, porque chegou essa conclusão que a pessoa faz bócio é aquela papeira, né? Aquele coisa aqui no pescoço, e é muito, principalmente nos estados brasileiros do interior, lá para do oeste, né? Mesmo, vamos dizer assim, aqui do leste, Minas, no interior de Minas, há muita papeira, muito bócio, chamado bócio endêmico. E a adição de iodo no sal tem servido para evitar que se forme esse bócio, né? Esse bócio. Eu falei aqui de alimentos que podem prejudicar a tireoide aqui, já falei disso, né? Goitogênicos, goiter em inglês quer dizer papeira, bócio ou goiter. Então, goitigênicos são substâncias, são alimentos até muito bons, que fazem bem para uma porção de coisa, mas se a pessoa tiver esse problema da tireoide, hipotireoidismo, tem que comer com moderação, porque pode ajudar a piorar a situação. Então, isso não quer dizer que a pessoa não tem que comer, não. Pode comer, sim. Pode comer couve-flor, pode comer repolho, pode comer tudo que essas coisas, não tem problema. Couve bruxelas, comer esse brócolis, né? Tudo isso pode ser comido. Mas com moderação, comer pouco. Se a pessoa come muito e tem tireoidite, pode agravar a tireoidite, porque eles são goitogênicos. Então o iodo era conhecido como canivete suíço, né? Até o estudo desse Wolff e desse Chekhov, que fizeram o estudo em ratos. Mas isso nunca pôde ser confirmado no ser humano. E até 1948, o iodo foi utilizado com sucesso para tratar essas doenças todas, inclusive a doença do hipertireoidismo, que é a doença de Graves, né? Com dose de até 90 miligramas, que é uma dose altíssima de iodo, obtendo-se a remissão em quase 100% das pessoas. Isso é um nutriente essencial para a saúde tiroidiana, o bendito do iodo. Então, a pessoa não ter iodo, né, é muito triste. O estudo de 1948 desses autores, Wolff e Chekhov, detectou um mecanismo nos ratos, que jamais foi percebido nem comprovado nos seres humanos, no qual o iodo faria mal e prejudicaria a saúde da tireoide. Daí que vem a proibição. Até hoje, na faculdade de medicina, os alunos são ensinados, os médicos que estão se formando,
vão aprender que iodo é uma coisa tóxica para a tireoide e que destrói o órgão. Gente, não é verdade isso. Em 2005, o médico Gay Abraham comprovou na sua obra que o iodo não somente não é tóxico, nem para tireoide, nem para coisa nenhuma, como a sua deficiência causa diversas doenças. O Dr. Abraham, Guy Abraham, ele questionou e demonstrou que o efeito Wolff-Chaikoff não acontece em humanos. Pelo contrário, o iodo e as doenças da tireoide têm associação negativa, não é positiva. Em 2005, o Dr. Guy Abraham publicou uma série de artigos na revista científica The Original Internist, o internista original, onde ele discutiu extensivamente o papel do iodo na saúde humana e revisou a interpretação do efeito Wolff-Chaikoff. O principal trabalho que aborda essa questão é a série de estudos chamada de o projeto do iodo, de Iodine Project. Então, os principais pontos que o Dr. Guy Abraham criticou ao efeito Wolff-Chaikoff foi o seguinte: o efeito Wolff-Chaikoff, descrito em 1948, sugere que altas doses de iodo poderiam inibir temporariamente a síntese de hormônios tiroidianos. Abraham contestou a aplicação generalizada dessa teoria em humanos, argumentando que o estudo original foi feito em ratos que metabolizam iodo de forma diferente. Abraham promoveu a utilização de doses mais altas de iodo como suplemento, chamado uma preparação chamada iodoral, para tratar uma série de condições, incluindo problemas tiroidianos, fibroma uterino, mama fibrocística e outros distúrbios. E viu que as evidências clínicas eram diferentes. E no estudo, ele documentou casos clínicos de pessoas que se beneficiariam muito da suplementação com doses elevadas de iodo, sem apresentar os suportes efeitos negativos relacionados com o chamado de efeito Wolff-Chaikoff. Então, isso é uma coisa muito interessante. Quanto mais aumentou a deficiência de iodo na população, mais aumentou a incidência de doença da tireoide, ou seja, a associação é inversa. Quanto não tem iodo, a pessoa fica mais doente. Principalmente na população feminina, pois o seio da adolescente, ao crescer, ele puxa todo iodo que pode aparecer por lá, deixando os outros órgãos, como a tireoide, por exemplo, com pobreza de iodo. E deteriora o órgão por décadas, quer dizer, a tireoide vai sendo deteriorada por décadas, até culminar numa situação chamada hipotireoidismo, ou tireoidite de Hashimoto, ou também o hipertireoidismo, ou doença de Graves, em pessoas com predisposição para doenças autoimunes. Essas doenças, geralmente, são doenças de autoanticorpos. Eu vou falar um pouco no dia desse sobre isso, sobre doenças de autoanticorpos. Por isso, a incidência de Hashimoto é maior em pessoas do sexo feminino do que nas pessoas de sexo masculino. Então, todo esse conhecimento sobre iodo está nas obras do Dr. Guy Abraham e do médico que deu sequência ao uso do iodo nesse mesmo entendimento, que é o Dr. David Bronstein. Dr. David Bronstein escreveu um livro chamado Iodine, Why You Need It, Why You Can't Live Without It. Iodo, por que você precisa dele? E por que você não pode viver sem ele? E ele ali conta inúmeros casos, né? Inúmeros casos de sucesso de cura e remissão dos pacientes
somando décadas de cura com um medicamento simples e barato que se chama Lugol. Eu hoje fui na farmácia e perguntei, tem Lugol? Não, isso está proibido, não pode ter aqui. Não. Eu vi esse troço aí agora. Pois é, minha gente, eu só falei essas coisas para vocês aqui. É, nós estamos aqui já com praticamente 40 minutos de live e tem muita informação científica. Eu não quero ficar também perorando vocês com essas coisas de alta ciência, né? Ana Marília está aqui. Ana Marília, você está aí, minha filha? Maria das Graças também. Roberto Carlos, você veio mesmo, Roberto? Que legal. Compartilhe e participe, gente. A gente precisa divulgar isso aqui. Olá, Sinara, não tinha visto você. Boa noite para você. Dá um beijo na nossa na mãezinha aí, tá? Eu estou aqui esperando ela voltar para a gente conversar. Tem novidade para ela aqui, tem coisa nova e eu tô me dedicando muito. Uma das pessoas, dos casos que mais estão me interessando, que eu quero resolver, é o caso da sua mãezinha, Senado. Esse caso está me deixando animado, preocupado e animado para estudar, aprender e tirar ela dessa questão, desse prurido que está incomodando ela tanto. Mas a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. Bom, nós vamos parar por aqui. Eu vou fazer uma oração hoje só para agradecer a Deus, tá? Não vou fazer aquela oração que eu faço. Aquela oração vai ser feita amanhã, mas vai ser feita em particular e depois eu vou ver uma fórmula de fazer com que isso chegue ao conhecimento de vocês. Eu vou gravar e vou botar aí no canal para que quem quiser assistir a oração dessa semana poder assistir. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou fazer uma espécie de um estudo espiritual para a gente fazer uma prece uma coisa mais dedicada a essa parte. E vamos deixar a terça-feira para a gente fazer só esse estudo científico mesmo, que eu acho que é importante, né? Importante que a gente faça isso, né? Tem vários livros sobre esse assunto e eu vou deixar para vocês depois aqui no canal não, no grupo do WhatsApp. Quem está no grupo do WhatsApp vai poder receber. Quem não está no grupo, pede para entrar no grupo. Entra aí, fala com a gente aqui, entra no chat aqui, pede, a gente bota ou então me procura aí no canal, que a gente põe a pessoa para a pessoa poder participar junto com os outros e poder, inclusive, também conversar, trocar ideia, né, bater papo, vamos fazer interação, gente. É preciso que a gente precisa se proteger. A gente está vendo que as coisas estão muito complicadas. Não? A moça estava aqui outro dia falando, né, que ela foi no médico e o médico pediu, ele falou assim, doutor, você vai pedir para mim T3 reverso? Aí ele olhou assim, falou assim, T3 reverso? Nem sei o que é isso. Quer dizer, o médico está desatualizado, esse médico, né? Muda de médico, vai para o médico, ou então ajuda, se o médico é bom, e ele tem humildade para aprender, quer aprender, porque a gente aprende com os clientes também. Ele vai querer aprender isso, é importante. T3 reverso é uma medida importante para a gente avaliar a tireoide, não pode ser só o T3 comum, tem o reverso também, né? Então, essas coisas. Então, vamos trabalhar juntos, vamos tentar trocar ideias, aproveitar enquanto eu estou por aqui, porque também já estou com idade. O Divaldo Franco, ó, foi embora. Cadê? Será que ele aproveitou? Acho que ele aproveitou bem, né? Ele viu tanta coisa, ajudou tanta gente, fez tanta coisa legal. Mas eu fico pensando por mim que talvez eu não tenha feito todas essas coisas. Eu vou falar para vocês terça-feira que vem sobre
sobre a questão da respiração, do metabolismo respiratório, da atividade física, e vou falar das doenças que podem melhorar com a suplementação do iodo. E a gente estava pensando em fazer suplementação com tireoide de animais, tireoide de porco. Já existe liofilizado nos Estados Unidos e já tem aqui no Brasil, já tem inclusive em alguns países da Europa. E dá muito bom resultado, melhor do que esses hormônios químicos que são receitados pelo endócrino e que melhoram o exame, mas não melhoram a pessoa. Então, nós vamos começar a aplicar para os nossos clientes esses recursos, que são reposições, não são remédios, são nutrientes que vão ajudar as pessoas a